Bom dia. Bem-vindos à cerimónia de apresentação da participação de Portugal na Expo 2020 Dubai. Ao longo desta sessão vamos conhecer o pavilhão de Portugal, bem como toda a programação planeada para mostrar ao mundo o que de melhor se faz no nosso país. Tem a palavra Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias. Muito bom dia, Sr. Ministro, muito bom dia, Carlos Castro Henriques, Francisco Ricardo Oliveira, o Sr. Comissário e a Sra. Vice-Comissária, aos meus caros Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, à restante administração da AICEP que também nos acompanha, aos membros do Conselho Consultivo que hoje nos acompanham e nos acompanharam nos últimos anos e aos membros da Comissão Interministerial que também estão connosco e que nos acompanham. Portugal participará na Expo 2020, em 2021, e participará provavelmente num dos maiores eventos mundiais. Regressa a estes eventos, devido à pandemia, mais de 10 anos depois. Este evento, a Expo 2020, realiza-se pela primeira vez nesta região do globo. Pela primeira vez, uma exposição universal ou mundial realiza-se na zona do Golfo, do conjunto de países da Península Arábica, mas também no conjunto de países que vai até à Península do Indostão e também à costa oriental do continente africano. É uma participação portuguesa numa região em que nós, ao longo dos anos, fomos construindo os instrumentos político-diplomáticos que também eles permitissem mais empresas portuguesas a exportar, mais investimento direto estrangeiro com origem nessa região, em Portugal. Portugal parte para esta região com uma programação, que não adiantarei, que naturalmente será apresentada pela AICEP, mas parte para esta exposição, para esta região, para o Dubai, sabendo que encontra nesse Emirado, que encontra nesse Estado, um hub muito importante desde o ponto de vista económico, também desde o ponto de vista político-diplomático, mas sublinho, desde o ponto de vista económico, e que é, desde o ponto de vista da promoção externa do país, o hub fundamental para essa sub-região. Devo sublinhar que a participação de Portugal na Expo Dubai emerge também do conjunto de oportunidades identificadas. Ao longo dos anos, nós fomos capazes de identificar para as empresas portuguesas oportunidades em setores muito diferentes, como o material de transporte e as máquinas e os aparelhos. A aposta nas energias renováveis e, por exemplo, na área do hidrogênio verde, onde temos provavelmente dos maiores investimentos no mundo nessa região, a área das tecnologias de informação e comunicação, na área dos materiais de construção e da construção civil, naturalmente, na área da saúde, não só nos instrumentos de apoio às operações em saúde, mas também na operação nos hospitais e nas clínicas, onde temos investimento português nessa região, a área das infraestruturas e saneamento, com fortíssima ligação também à banca multilateral, de que Portugal é país a que Portugal pertence, a área do papel e da cortiça e, evidentemente, a nossa presença na fileira casa. Estas oportunidades foram identificadas país a país, desta sub-região, do Indostão até à costa oriental africana. Por outro lado, sabemos que nesta região se concentra também um conjunto de países fortemente emissores de capital. E de capital para diferentes regiões, em particular para a Europa. E por isso o trabalho sistemático que temos feito, que tem na Expo também um instrumento, é um trabalho que vai ter nos próximos 6 meses e que vai ser seguramente nos próximos 6 meses aprofundado. Não quero deixar de sublinhar que no Dubai nós já temos um conjunto de marcas portuguesas de relacionamento com o consumidor final que está presente, marcas com origem em Portugal, marcas no setor
evidentemente do têxtil e do vestuário, mas também noutros setores ligados, por exemplo, à saúde e também, como dizia e disse no passado também, aliás, anteriormente, ligados também ao setor agroalimentar. O Governo, quando estabeleceu os objetivos e deu as orientações de natureza política, entenda-se, para procurar uma programação que fosse alinhada com os nossos objetivos, deu sempre orientações neste sentido. Estavam identificadas oportunidades. Portugal tem, com muitos destes países, uma balança comercial negativa, o que curiosamente não acontece precisamente com os Emirados Árabes Unidos, em que temos uma balança com um saldo positivo em torno dos 100 milhões de euros, mas que procurasse sempre este alinhamento que nos permitisse, evidentemente, ter no futuro próximo ganhos de cota e ganhos na atração de investimento direto estrangeiro. Quero sublinhar também uma oportunidade única. Um evento em que participam 192 países é um evento em que se cruzam cidadãos de muitas origens diferentes. E Portugal apostou e continua a apostar numa mensagem, que aliás foi lema e é lema da nossa participação. Um mundo num país. Apostámos numa mensagem em torno da diversidade e da tolerância, em torno da inclusão, mas também demos uma orientação evidente. Portugal precisa de reafirmar no exterior aspectos e atributos que hoje ainda são debilidades da forma como somos vistos, em particular pelos atores económicos que olham para Portugal. E por isso o Portugal moderno e inovador, e colarmos essa ideia de que Portugal é também um país de tradições, mas um país moderno e inovador, foi um elemento que procurámos passar e que demos naturalmente como orientação política. Os últimos anos têm sido anos particularmente difíceis, particularmente o último ano e meio, mas Portugal atingiu um recorde de exportações em 2019. Ultrapassámos pela primeira vez os 90 mil milhões de euros. Este ano, 2021, com franca recuperação, Portugal estará muito próximo. Esperemos que muito próximo, se não ultrapassar mesmo, o valor de exportação de bens do ano 2019. O investimento direto estrangeiro tem atingido recordes e a agência, a ICEP, tem sido um veículo extraordinário e fundamental nesse processo. Mas nós continuamos a trabalhar em torno de uma percepção externa que valoriza a nossa capacidade de acolhimento, que valoriza o nosso talento, mas onde continuamos a ter debilidades, como dizia há pouco, em torno de atributos mais focados na capacidade de ter grande intensidade de conhecimento, particularmente grande intensidade de conhecimento e de tecnologia. Portugal ainda é hoje pouco associado, por exemplo, à produção de produtos farmacêuticos muito intensos, como sabemos, em investigação e desenvolvimento, ou mesmo de produtos de elevada intensidade em tecnologia e evidentemente, também inovação. Esses elementos que percepcionamos e que são percepcionados pelo exterior e que, para quem olha para Portugal, são elementos que devemos corrigir, porque, em bom rigor, Portugal hoje já tem uma oferta competitiva e muito interessante, quer na área da saúde, por exemplo, quer também na área das tecnologias de informação e comunicação. Era importante dar este passo em frente, nesta exposição. E, por isso, um segundo elemento. Uma programação que fosse uma programação transversal, que tivesse uma dimensão cultural e científica. E, por isso, há um investimento numa promoção do país, também numa programação cultural e científica. Uma segunda dimensão que tivesse uma componente empresarial forte, uma componente de programação, de conexão, de ligação entre esse hub de promoção, que é neste caso Dubai, nesta sub-região, e aquilo que é o esforço que podemos fazer e queremos fazer dentro do nosso pavilhão da Expo ou dentro da Expo. E uma terceira dimensão muito importante, que o nosso pavilhão permitisse experiências diferentes. E nessas experiências diferentes, evidentemente, que estivesse a possibilidade de termos a gastronomia portuguesa, que tivéssemos a possibilidade de ter uma experiência de visita que focasse nos elementos centrais da mensagem que queremos passar e, por fim, um espaço de experiências partilhado por todos.
Quando apresentámos o pavilhão de um arquiteto português, construído por uma empresa de construção civil portuguesa, sempre sublinhámos que queríamos que aquele pavilhão fosse a Casa de Portugal durante 6 meses na Expo Dubai. E a verdade é que conseguimos ter um espaço, que já tive a oportunidade de visitar na semana passada, um espaço que tem condições para ser a Casa de Portugal durante 6 meses e ser um momento único de promoção do país nesta região do mundo. Os objetivos que estão assinalados de termos aproximadamente 25 milhões de visitantes mantêm-se e foram reafirmados ainda a semana passada pela organização. Segundo, a ideia de que Portugal vai ter um pavilhão que poderá ter, provavelmente, de forma conservadora, mais de 1 milhão de visitantes e, de uma forma mais otimista, superar os 2 milhões, é um objetivo possível, mas que vai permitir ao país contactar diretamente, olhos nos olhos, 2 milhões de visitantes de diferentes países do mundo. É um momento importante. É um momento importante para reafirmar a imagem do país nesta região. É um momento importante para podermos contribuir para a diversificação de mercados. É um momento importante para fazermos o relançamento das exportações e da captação do investimento direto estrangeiro. E por isso, hoje, agradecendo penhoradamente à ICEP, agradecendo penhoradamente à equipa que preparou não só os conteúdos, mas que teve a oportunidade de estar na construção do pavilhão, agradecendo ao nosso Conselho Consultivo, sem o qual muitos dos inputs não teriam chegado e que foram muito valiosos, ao Conselho Interministerial, que nos vai permitir também desenvolver uma agenda intensa de contactos na região, um agradecimento muito particular. E eu acho que estamos preparados, vamos ver, estamos preparados para uma grande presença portuguesa na Expo Dubai 2020. Muito obrigado. Vamos agora passar um vídeo do Pavilhão de Portugal. Para nos apresentar a programação da participação de Portugal na Expo 2020 Dubai, terá a palavra o Sr. Comissário-Geral de Portugal para a Expo 2020 Dubai e Presidente da ICEP, Luís Castro Henriques. Muito obrigado. Antes de mais, bom dia. Quero aproveitar para cumprimentar o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, Dear Ambassadors, Sr. Secretário-Geral, meus caros colegas da administração, aqui a Sra. Vice-Comissária-Geral, que está aqui comigo hoje e que tem feito muito trabalho num curto espaço de tempo para que tenhamos chegado até aqui, que eu aproveito já para felicitar. Senhores membros do Conselho Consultivo, caros parceiros, e
cara audiência que tem acompanhado este tema e cara equipa que também aqui está. Bem, vamos falar da programação e da nossa participação como um todo. E aqui, antes de entrar no conteúdo, eu gostava de falar de conceito. E o moto, o conceito da nossa participação é Portugal, um mundo num país. E eu creio que isto se adequa particularmente bem ao nosso país. Porquê? Porque isto demonstra a abertura, a diversidade, a capacidade que os portugueses têm há mais de 500 anos para ligar o mundo fora, mas mais do que isso, porque nós não ligamos só o mundo, nós somos um autêntico ponto de encontro de culturas, ponto de encontro de pessoas, sabemos gerar consensos, sabemos aproveitar e partilhar o melhor que as culturas pelo mundo fora com quem fomos contactando deram ao mundo. E esse é, de facto, um grande desígnio de Portugal e que ainda é mais visível, até por estranho que possa parecer, no século XXI. Esse é um grande contributo que Portugal pode dar para o mundo. O de juntar pessoas, o de ser aberto, de demonstrar que as pessoas são todas bem-vindas em Portugal. Porquê? Porque isto reforça, isto é um círculo até virtuoso para Portugal. Não só porque é uma característica e uma vantagem distintiva e competitiva do país, mas acima de tudo porque reforça o nosso principal fator competitivo e fator diferenciador. Qual é que é o elo que liga isto tudo? Talento. Porque somos um país que consegue fomentar e dinamizar o seu talento e ser competitivo pelo mundo fora, numa quantidade de setores, muitos deles de fronteira, como irão ser apresentados em alguns dos temas que teremos nos conteúdos positivos e nas semanas temáticas. Mas, acima de tudo, também somos um país que está aberto e, para além de fomentar, também atrai talento e consegue levá-lo mais longe em conjunto. Peguemos no exemplo, eu peço desculpa por este exemplo, depois, obviamente, referir-me-ei a muitos outros parceiros, mas do caso do chefe Chacal. Nós temos um chefe que, de facto, vai apresentar a gastronomia portuguesa, mas tem uma origem argentina e que, entretanto, também virou cidadão português e que se sente bem e que consegue demonstrar o melhor do que fazemos. Isto é um talento único, e desculpem lá a redundância de talento. Mas este fator competitivo, e é isto que nós queremos demonstrar, que Portugal, de facto, é um país único em termos de talento, em termos de capacidade de atração, de dinamização de talento, e que é exatamente isto que nos diferencia, é, no fundo, o conceito-chave e o conceito basilar da nossa participação, e é exatamente isso que nós vamos trazer. No fundo, cada um dos visitantes que o Sr. Sá Estado há pouco estava a referir, que passaram no pavilhão, e que esperemos nós que sejam muito mais do que 1 milhão, saíram de lá com uma ideia de um país moderno, absolutamente inovador, com talento, consegue conviver com todas as culturas do mundo, falar várias línguas, trabalhar em ambientes multiculturais e levar sempre para a frente. Aliás, como as nossas empresas também o demonstram bem, e está aqui patente na sua participação, e levar sempre para a frente o país e o mundo. Quem passar no nosso pavilhão fica com essa ideia. Um país aberto, competitivo, moderno e inovador. Este é o Portugal do século XXI e é exatamente este o Portugal que nós vamos levar à Expo. E dito isto, queria só fazer uma última ligação de conceito que acho que é muito, muito importante, que é, não nos esqueçamos também da temática da própria Expo como um todo. Connecting Minds, Creating the Future. Ligando mentes, criar o futuro. Ora bem, qual o maior contributo que podemos dar para isso do que, de facto, um mundo num país como Portugal? E assim sendo, deixem-me passar para a peça central da nossa participação, que, como devem imaginar, é o nosso pavilhão. Ora bem, o pavilhão, eu primeiro só posso começar pelos agradecimentos e queria aqui dar uma nota que eu acho que é uma grande obra de arte. E temos aqui a honra de ter o arquiteto Miguel Saraiva na sala, só lhe posso agradecer. Como deve imaginar, aquele vídeo, não fui eu que o filmei, mas eu fui lá muitas vezes para ver se estava tudo a andar e, de facto, era impressionante ver como esta caravela estilizada se estava a materializar. E tem duas dimensões que eu acho que são fundamentais para comprovar o conceito que eu vos estava a dizer, não é só a ideia, agora temos de chegar ao terreno. E a primeira ideia é esta caravela estilizada, esta caravela que demonstra e comprova como Portugal conseguiu inverter um conceito que era, normalmente, os mares afastavam povos. Ora bem, nós através do mar conseguimos ligar povos.
e conseguimos ligar pessoas, ligar gentes, ligar culturas. E é interessantíssimo, porque todos nós, os portugueses que aqui estão na sala e mesmo aqueles que muitas vezes depois juntaram isso, percebem bem esse conceito. Isso faz parte do nosso dia-a-dia, faz parte da nossa vida. Só assim é que se consegue mesmo ser um país aberto ao mundo. E, portanto, deixem-me dar-vos esta primeira ideia, esta caravela. Eu espero, o Sr. Arquiteto, estar aqui a poder fazer jus à sua obra de arte, só isso. Segundo, esta dimensão da praça. Nós temos uma praça coberta que não tem fronteiras. Qualquer pessoa na Expo pode entrar nela. Qualquer pessoa pode vir visitar, ver o que é que está a acontecer. E esta praça, para além de ser muito bonita, também tem fantástica calçada portuguesa, tem um pequeno anfiteatro recheado a cortiça e, obviamente, ecrãs onde teremos conteúdos muito diversificados e conteúdos permanentes para mostrar não só o que está a passar no pavilhão, mas também o que é Portugal. E exatamente também para preparar as pessoas para a visita. Mas por isso mesmo, eu queria aqui, publicamente e pessoalmente, agradecer, de facto, ao Sr. Arquiteto Miguel Saraiva, que já tanto orgulho dá a ICEP pelo mundo fora, porque eu ainda há pouco lhe estava a comentar, eu vou a muitos sítios onde muitas vezes deparo por mim como grandes edifícios que de facto foram desenhados por ele. Obrigado por se ter associado e juntado a este evento e ter demonstrado esta nossa capacidade única de ligar o mundo há 500 anos. Mas também queria dar uma palavra de apreço e de agradecimento, porque batalharam, e aqui, caro Dr. Paulo Carapuça, Casais concretizou o projeto em tempo, com muitas adversidades, uma pandemia pelo meio que ainda corre, muitos desafios, alguns deles até climatéricos, e eu creio que, de facto, fizeram um trabalho fantástico para a Expo. E neste âmbito, deixem-me também dar aqui uma palavra, que eu creio, não estão aqui todos, como devem imaginar, a maior parte da equipa neste momento está no Dubai, a garantir que no dia 1 está tudo pronto para poder entrar no pavilhão e podermos começar este 1 milhão de visitantes, mas uma palavra à nossa equipa toda que aqui está. Então, de parabéns. Isto foi um misto entre uma maratona e um sprint, depende um bocadinho das semanas. Alguns dizem que tem sido um sprint de maratona completo, mas queria aqui aproveitar para dar uma palavra de agradecimento por todo o esforço, todo o cuidado, o carinho, e que vai desde o Zé Manuel Vital Morgado, mas também ao Carlos Sá Carneiro, à Sílvia, que aqui estão, e todos os outros elementos que estão no Dubai, se me tiverem a ouvir, não se preocupem, eu amanhã agradeço pessoalmente, porque depois aí estarei. E eu creio que estas palavras são comuns à Francisco e a mim. Devemos muito, então de parabéns. Graças a vós, Portugal vai chegar muito mais longe. E também vamos ter, como é óbvio, como vos disse há pouco, boa calçada portuguesa, cortiça e o próprio azulejo. E porquê? Porque estes são tudo recursos e fatores distintivos e diferenciadores de Portugal, aos quais, naturalmente, a larga maioria de visitantes que irão estar na Expo se podem associar. Vejam o caso até do azulejo, pela ligação ao mundo árabe. Mas, acima de tudo, a forma como é colocado e depois a combinação de tudo o resto que vamos ter, nomeadamente conteúdo expositivo, fazem lindamente a ponte com o Portugal do século XXI. Aquele Portugal que eu vos disse há pouco que queríamos levar e apresentar no Dubai ao resto do mundo, nesta montra perfeita, que é de facto uma oportunidade única para chegarmos a milhões de pessoas e, acima de tudo, para podermos dar esta noção: venham a Portugal, vivam em Portugal, invistam em Portugal, façam negócios com Portugal. É seguro, estável, mas acima de tudo são muito bem-vindos. Este é o Portugal do século XXI, este é o Portugal que contribui para o bem e para o bom no mundo. Ora bem, então vamos agora aos conteúdos positivos, que eu não posso alargar muito sobre o conceito, senão daqui a pouco só falaremos de conceito. Mas rapidamente, 4 componentes-chave dos conteúdos positivos. Primeiro, a apresentação, o acolhimento, a experiência e a relação. Então, em que é que isto se materializa? Primeiro, a apresentação. Teremos um LED, eu diria superlativo, vá lá, de grande escala, uma dimensão única, mas que está virado para o Jubilee Park. Para a audiência que aqui está, talvez a forma mais fácil de associar isto, o Jubilee Park vai ser o sítio onde decorrerão os principais eventos de larga escala da Expo. Um bocadinho o que era a nossa Praça Sony na Expo 98, portanto, só para terem a noção. E este ecrã irá passar todos os dias mensagens sobre o que ocorre no pavilhão, mensagens sobre Portugal, mas acima de tudo, e por isso é que é a apresentação, um país em cada rosto.
se nós queremos falar de diversidade, também temos de ser consequentes com ela. E, portanto, vamos apresentar rostos de Portugal que demonstram de forma clara esta diversidade. E é exatamente esta diversidade que, passando daí, depois celebramos no acolhimento. Teremos a Praça Central, como eu estava a dizer há pouco, eu antecipei-me um pouco, mas nesta praça poderemos, de facto, demonstrar a nossa abertura ao mundo. Temos um espaço que está aberto a receber todos, sem fronteiras, sem limites, como é Portugal, no fundo. Depois disso teremos os conteúdos expositivos propriamente ditos no andar de cima. E aí teremos dois principais temas, uma experiência central e uma experiência mais personalizada ou personalizada. A experiência central terá sobre o tema Um Mundo num País, e que é, no fundo, uma experiência de 360 graus absolutamente imersiva e, espero eu, muito marcante. Eu espero agora, obviamente, a vossa visita para poderem confirmar o que aqui estou a dizer, mas posso dizer do que eu já vi e já testei, tenho a certeza que assim será. Será uma experiência imersiva sobre o que é que foi a história de Portugal, qual foi o caminho que fizemos e porque é que estamos aqui. Porque é que estamos na fronteira, seja nos mercados mais competitivos, nos setores mais competitivos, na ciência, na cultura, na música. Qual foi o caminho que nos permitiu chegar aqui e onde é que estamos. E depois, para aqueles que, dependendo do interesse próprio de cada um, poderão ter uma experiência personalizada em que cada visitante é convidado a interagir autonomamente com determinados conteúdos multimédia, alguns deles mais orientados, obviamente, ao interesse de cada um. E, portanto, o conceito aí é um país no mundo. E, por fim, na parte da relação, e que para nós portugueses sabemos que é tão importante, andamos a estabelecer relações pelo mundo fora há 500 anos, teremos um andar dedicado, primeiro terá um restaurante, onde se poderá provar o nosso património gastronómico vitivinícola, e que será, sem dúvida, um grande sucesso, pois não só a gastronomia portuguesa é sempre um enorme sucesso e é sempre um precursor também de mais exportações agroalimentares, mas, acima de tudo, eu estou certo que, com a experiência que foi desenhada e o menu desenhado pelo chefe Chacal, teremos aqui uma experiência única e surpreendente para os nossos amigos emiratis, do Golfo e do resto do mundo que nos visitarão. E, para além disso, para completar isso, terão também uma varanda que será um autêntico, eu não quero avançar já, que será uma das melhores varandas da Expo, mas não quero aqui lançar a concorrência, mas será sem dúvida distintiva e diferenciadora, uma varanda sobre o Jubilee Park. E, portanto, não só poderão provar, ter esta experiência gastronómica no topo do pavilhão, mas, acima de tudo, com uma vista soberba sobre a Expo. E é isso que propomos. Deixem-me, antes de terminar e de passar a palavra à minha querida colega da administração da ICEP, a professora Francisca Guedes de Oliveira e vice-comissária-geral, deixem-me só dar uma última palavra às empresas que participam nisto connosco. Nós, no pavilhão, eu creio que, já falei, obviamente, do Sr. Arquiteto, empresa construtora, mas com esse estudo e tudo o que foi possível levar, foi levado. O pavilhão será, eu diria, um banho de Portugalidade, do Portugal moderno, do Portugal que inova, do Portugal que pega às vezes até em recursos e componentes que são percepcionados como tradicionais, mas que mesmo assim consegue levar mais longe estes conceitos e consegue impressionar. E, portanto, aqui queria agradecer a todos os que participaram no pavilhão, da iluminação ao mobiliário, a outras peças decorativas. Queria agradecer a todos que se juntaram à iniciativa e dar uma palavra de grande agradecimento à Anivec, que conseguiu congregar a indústria e, em conjunto, juntar um conjunto de designers e fazer umas fardas fantásticas que serão distintivas pela Expo toda. Aliás, como podem ver pelo padrão que temos nas nossas máscaras. E queria também dar uma palavra de parabéns às 40 empresas que irão participar na Concept Store, onde teremos mais de 170 produtos dedicados a este tema, que achamos muito importante para fazer uma associação completa com a inovação de Portugal, que é o Crafted Sophistication, e que o meu colega também da administração, o Dr. João Dias, irá apresentar, porque se insere, no fundo, em dois objetivos. O primeiro é termos uma loja que leve produtos espantosos, inovadores e também bonitos aos visitantes,
mas acima de tudo é um pilar do nosso plano estratégico de dinamizar estas ações e será um excelente teste para isso. E, portanto, dito isto, queria agora passar a palavra à minha colega, mas pedi a todos, se concordarem, porque eu acho que é muito merecido, uma enorme salva de palmas para todos aqueles que estão a participar connosco na Expo, todos aqueles que fizeram esforço e também para a equipa que agora está no terreno a fazê-lo. Muito obrigado. Francisca, por favor. Olá, muito bom dia a todos. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Your Ambassador, Luís, colegas do Conselho de Administração e todos vocês que tiveram a disponibilidade para estar aqui hoje connosco, cabe-me a mim a honra e o prazer de destapar o pano e vos mostrar o que é que nós vamos levar, de facto, ao Dubai. Antes, deixem-me só dar-vos algum contexto, até para perceberem melhor as várias coisas que eu vou apresentar. A ideia foi sempre nós termos, obviamente, uma programação cultural, uma parte muito importante destas exposições é lúdica, é de turismo, é da apresentação dos países nesta vertente. Portanto, há uma programação mais cultural, que mostra a nossa cultura, tradição, história. Mas há como pano de fundo, se vocês quiserem, a percorrer os 5 meses que vamos estar lá, sempre em contínuo, uma programação empresarial muito relevante e que nos vai ajudar a fazer a promoção que nós achamos que é relevante neste momento. Adicionalmente, temos outro eixo de programação, que é o que nós chamamos de programação de pensamento, onde nós levamos, como o Luís dizia, o talento português a falar num conjunto de seminários e de conferências que são organizadas pela Expo, algumas em parceria connosco, outras pela Expo propriamente dita, e, portanto, vamos ter a correr em paralelo estes 3 eixos, se quiserem, de programação: cultural, empresarial e de pensamento. E, portanto, o que eu vos vou apresentar é um bocadinho, e é para vocês perceberem que eu vou saltar um pouco entre coisas mais culturais e lúdicas, alguns eventos de cariz mais empresarial, mais de negócio, e depois sim também a parte do pensamento. Explicar-vos também, antes de passar propriamente àquilo que é a nossa programação, que esta programação empresarial foi construída com uma lógica. Ou seja, nós quisemos aproveitar algumas sinergias daquilo que são feiras que também já existem na região e, portanto, quando sabíamos que ia haver deslocação de associações e de empresas à região, aproveitar essas sinergias para as trazer ao pavilhão e, portanto, decidimos organizar a nossa programação, promoção empresarial, por setores, ou seja, nós em cada mês vamos ter uma semana, mais ou menos, dedicada a um setor que nos pareceu relevante levar nesta altura aos Emirados, por vários motivos, e também para aproveitar as tais sinergias. E, portanto, o que vocês vão ver aqui é que cada mês tem um tema, um setor, uma fileira, sendo que, e eu já tive a oportunidade de dizer isto no Dubai, em empresas com as quais reuni, não fica fechado a esse setor cada um destes meses. O que é que eu quero dizer com isto? Nós organizamos assim para aproveitar as tais sinergias e porque nos fazia sentido fazê-lo assim, mas, como dizia o Sr. Secretário de Estado, o pavilhão é uma casa de Portugal no Dubai e, portanto, as empresas que quiserem utilizar o pavilhão para ações de mostra de produtos, encontros bilaterais, o que acharem que faz sentido, desde, obviamente, que os espaços estejam disponíveis e que não esteja nada já agendado nas salas que temos disponíveis para o efeito, a casa é das empresas, a casa é de Portugal e é para ser utilizada nesse sentido. Portanto, com esta lógica subjacente, programação cultural com eventos específicos, programação empresarial em contínuo durante os meses da Expo e uma programação de pensamento também mais ou menos em contínuo durante este período, vou então mostrar-vos aquilo que nós pensamos e que são os momentos-chave da nossa presença. E não estão por ordem cronológica, já vão perceber porquê, porque de facto aquele primeiro momento, ou o momento mais, eu diria quase o auge daquilo que é a nossa participação lá, é o dia do nosso país, é o dia de Portugal, dia 14 de janeiro. Portanto, a Expo atribui dias a cada um dos países participantes, há uma parte desta participação nestes dias que é mais ou menos standard, digamos assim, o içar da bandeira, o hino, portanto há uma parte que é comum, que é idêntica, é homogénea a todos os dias nacionais dos países e depois há uma parte que é programada pelo próprio país, que é planeada pelo próprio país, sendo que a Expo está nesse dia virada para esse país, portanto as bandeiras içadas, terá a bandeira içada de Portugal e todos os símbolos relevantes.
Nesse dia, temos então um programa cultural alinhavado e com impacto, começando logo de manhã na cerimónia oficial do hastear da bandeira e do hino. E vamos ter uma atuação musical da Teresa Salgueiro, logo pela manhã, a comemorar a abertura do nosso dia. Com o simbolismo que tem ser a Teresa Salgueiro e, no fundo, marca o arranque do Dia Nacional do nosso país. Depois, visita oficial ao pavilhão, vamos mostrar aquilo que foi não só a programação até o momento, porque já tivemos 3 meses de programação empresarial e de eventos, e vamos mostrar os conteúdos expositivos, a experiência que se vive dentro do pavilhão. Aí vamos ter também um momento musical com o Grupo Retimbar, no próprio pavilhão, portanto a atuação da Teresa Salgueiro será numa praça da Expo, o Grupo Retimbar será no próprio pavilhão, e depois ao final do dia o grande espetáculo que vai celebrar o dia do nosso país, que vai celebrar o dia de Portugal, ocupando o palco principal da Expo, que fica de facto em frente ao nosso pavilhão, e a vista do restaurante é magnífica porque nos permite ter acesso a esta praça, e temos então António Cheinho, a Marta Pereira da Costa, Teresa Salgueiro, o DJ Fred e o Grupo Retimbar. É uma ponte entre a tradição, cultura e aquilo que é a marca portuguesa para os dias de hoje, e portanto fazemos esta ponte cultural que eu acho que vai ser um espetáculo significativo. Ligado a este Dia de Portugal, temos também o Country Business Briefing. Este seminário é algo que a Expo sugere aos países que façam, pode escolher fazer no próprio dia ou no dia anterior do Dia Nacional, e no fundo é a Expo ceder um espaço, uma organização para nós podermos apresentar do ponto de vista de negócio o nosso país. O que é contextualmente o país, quais são os pontos fortes que tem, o que é que significa fazer negócio em Portugal, e portanto vai ser um seminário que terá lugar no dia anterior ao Dia de Portugal, dia 13 de janeiro, e onde contaremos com a presença de empresas e de empresários locais para fazermos esta tal apresentação do nosso país com mais algum detalhe. Depois temos, voltando atrás no tempo, portanto estávamos em janeiro, vamos agora para outubro, já daqui a 3 semanas, temos o Festival da Lusofonia. Este festival é um celebrar da língua portuguesa, é um festival que é organizado, produzido pela Expo, que convida os países de expressão de língua portuguesa a participarem e a programarem o seu slot, se vocês quiserem. Angola participa, Moçambique, Brasil, Timor, Guiné, creio eu, e, portanto, é um encontro de cultura, é um encontro de língua portuguesa, e Portugal tem uma presença muito significativa, também fazendo ponte entre aquilo que é Portugal e um mundo num país, por exemplo, levando o Tito Paris à Expo neste festival. São 3 dias, 14, 15 e 16 de outubro. Vamos ter o Tito Paris, Marco Rodrigues, em conjunto com o Tito Paris, o grupo Sopa de Pedra e Danças Ocultas. Isto nestes 3 dias muito focado na língua portuguesa. No final do mês, 24 de outubro, no dia a seguir ao Dia da Europa, vamos ter um evento no pavilhão, aqui será organizado no pavilhão de Portugal, que vai, no fundo, tem como mote a inauguração de uma peça de escultura, que já vos vou falar um bocadinho mais à frente, mas que conta com 2 atuações também ligadas àquilo que é a nossa cultura e a nossa tradição. A guitarrista Luísa Amaro, que vai atuar no pavilhão, e os Pauliteiros de Miranda, numa parceria estabelecida com a Câmara de Miranda do Douro. Este mês de outubro tem, como eu vos dizia, pano de fundo, o mês, semana, tema, setor TICs. E, portanto, vai haver um conjunto de atividades no pavilhão, nas salas do pavilhão, onde se vai fazer, no fundo, uma apresentação daquilo que é o Portugal inovador, o Portugal moderno, o Portugal criativo. Vai haver mostras de serviços e produtos, mostras que vão ser interativas, que vão permitir perceber e tocar um bocadinho aquilo que é, de facto, esta indústria das TICs no nosso país, e, ao mesmo tempo, seminários de network B2B organizados pela ANETIA e pela ANGE, e também um evento promocional da IES Portugal Dubai,
tudo muito focado nos parceiros locais e naquilo que se consegue promover do nosso país e mostrar do nosso país, e um bocadinho o que foi dito antes, não é? Mostrar que com toda esta tradição, com toda esta história, com tudo isto que vem de trás, Portugal é um país moderno, é um país inovador e é um país que é empreendedor. Mês de novembro, um mês com menos eventos culturais organizados por nós, mas com a fileira da Casa e Design, uma fileira absolutamente fundamental para o nosso país, como vocês todos sabem, certamente, e que vai ter uma presença muito expressiva no nosso pavilhão. Portanto, aqui vai ser, durante um período alargado, vamos ter as empresas e associações da fileira Casa, com a IMPA, a PIMA, a AIP e Home from Portugal, a participarem numa mostra de mobiliário que está... o projeto ainda não está montada, como é evidente, é só em novembro, mas o projeto está absolutamente fantástico. Vão ser feitas apresentações também, seminários, a possibilidade de levar empresários locais, portanto vai ser um mês muito dedicado a esta fileira e a este setor. Início de dezembro, outro momento cultural muito relevante, e este é muito relevante até pela importância que esta data tem para a Expo. Os Emirados fazem 50 anos de história, e, portanto, vão celebrar na Expo este jubileu, não é? Este jubileu. E isto calha no dia 2 de dezembro, e nós vamos participar nestas celebrações, vamos participar nesta comemoração. E vamos participar de uma forma que eu acho que é particularmente interessante, porque é com as vozes, é com canto alentejano, com as vozes do cante, e de uma forma muito significativa, fazendo a ponte para aquilo que é a cultura e a música árabe, porque de facto há pontes de contacto, há pontes, há sons semelhantes naquilo que é a tradição musical árabe, e portanto nós vamos ter a Celina da Piedade com o cante alentejano, mas vamos ter também uma artista árabe. A Shirin Toami vai participar neste espetáculo e, portanto, a nossa participação aqui faz também a ponte para aquilo que é a cultura do mundo árabe. Mês da moda e da joalheria, semanas moda e joalheria. Aqui, mais uma vez, vamos ter... agradeço à Anivec a participação neste momento, vai ser um momento muito especial, e vamos ter também um showcase promocional com presença de estilistas portugueses e mostrar aquilo que de melhor se faz do ponto de vista, e eu acho que isto é muito importante para se reforçar a ideia de qualidade, a ideia de design moderno, a ideia da marca Portugal. A joalheria, vamos ter, no fundo, duas ações. Vamos ter, por um lado, a apresentação do setor da joalheria, organizado pela ORP, e vamos ter também, fruto de uma parceria com a Câmara Municipal de Gondomar, a presença de artesãos a trabalharem, filigrana, e portanto vamos trazer mais uma vez a tradição e a história e aquilo que de qualidade se faz no nosso país, trazendo para os dias de hoje, mostrando que a filigrana, tendo a história que tem, também existe hoje em dia e tem uma vertente de modernidade muito relevante. Janeiro, além do Dia de Portugal, que já vos falei, não é? E do evento de 13 e 14 de janeiro, vai ser um mês dedicado à saúde e bem-estar e também à segurança. Relembro-vos aquilo que vos disse no início, a escolha e a programação destes setores teve muito a ver com conseguirmos aproveitar sinergias com feiras e exposições que existem na região, naquela geografia, durante este período. Mais uma vez, participação em business forums, seminários, oportunidade de fazer encontros B2B, casa aberta às empresas que se queiram associar aos eventos que estão a ser organizados. Vamos contar na segurança com um conjunto de seminários organizados pela APSEI e, portanto, vamos ter estes dois setores, não em paralelo, mas sequenciais, a funcionarem durante o mês de janeiro no nosso pavilhão. Fevereiro temos o agroalimentar, há uma grande feira, mais uma vez, a Go Foods, que ocorre em fevereiro precisamente no Dubai, e portanto vai ser um mês dedicado a este nosso setor, que ainda por cima também tem enormes pontos com aquilo que é o mundo árabe. O azeite, as azeitonas, a fruta, portanto há uma série de pontos comuns e que são produtos que eles apreciam e produtos que eles gostam, e portanto termos a oportunidade de mostrar a qualidade daquilo que é feito cá e a qualidade do produto português
em produtos que nós sabemos que eles apreciam particularmente, acho que pode ser particularmente interessante. E vamos ter o Alentejo e o Ribatejo representados também, o cavalo lusitano que eles tanto gostam e que é tão apreciado no mundo árabe, e isto é uma organização feita com o turismo do Alentejo, que também, mais uma vez, terá a oportunidade de promover seminários e reuniões de promoção de mais coisas que não apenas o cavalo lusitano, mas também do cavalo lusitano. Março, e estamos a chegar ao fim da Expo, é um mês muito dedicado às questões do ambiente, água e energia. Nós vamos ter uma oportunidade de levar a região autónoma da Madeira, também numa parceria desenvolvida com a região, eventos promocionais da região da Madeira, muito focado aí no turismo, uma parte muito importante focada no turismo, mas também na gastronomia local e também naquilo que a Madeira tem para oferecer. Energia e ambiente. Organização, mais uma vez, de eventos, B2B, aproveitar para abrir as portas no último mês, esperando que, ainda por cima, em 2022, as visitas cresçam. Esperamos nós que a pandemia esteja mais ou menos para trás e, portanto, vai ser um mês em grande. Energia e ambiente, também com a organização de eventos culturas e indústrias, a cultura e indústrias criativas, um conjunto de mostras, e vai ser, desculpem a expressão, mão na massa, mostrar a cestaria, mostrar a decoração de livros, mostrar as bordadeiras de Castelo Branco, os arraiolos, portanto, vamos ter um conjunto de artes mais artesanais, mais tradicionais portuguesas, mas mostrar como é que se fazem, dar a oportunidade de ver, de facto, mais uma vez, com uma enorme ligação àquilo que é a tradição e a cultura árabe. A cestaria existe claramente lá, não existe arraiolos, porque arraiolos é nosso, mas existe uma coisa muito semelhante. Portanto, eles têm, de facto, um conjunto de tradições e de artes muito semelhantes às nossas e, portanto, acho que a ponte vai ser muito interessante. Depois, como vos disse, de outubro até março vai também correndo em simultâneo um conjunto de mágilis, seminários, conferências, em que nós temos a oportunidade de mostrar aquilo também que temos de melhor do ponto de vista dos nossos pensadores e dos nossos cientistas. E vamos participar numa série delas. Eu não vos posso dizer neste momento o número exato, porque isto está ainda em dinâmica, numa dinâmica permanente com a Expo vai-nos abrindo, vai-nos desafiando, nós vamos desafiando e, portanto, ainda não está completamente fechado. Temos já garantidos uma participação muito significativa e muito expressiva de 15 a 20 oradores, o que é mesmo muito significativo no conjunto dos países que estão a participar nestes eventos. Temos também uma curadoria com a Expo em 5 mágilis, o que significa que somos co-organizadores e, portanto, temos aí um papel a dizer de quem são os outros convidados nestas mágilis e, portanto, acho que vamos ter uma presença muito impactante e significativa nesta parte, como eu chamei no início, de programação do pensamento. Isto são os momentos-chave, os momentos de organização cultural e depois, em pano de fundo, a programação empresarial e quando eu digo de fundo não é porque é menos importante, mas é porque é em contínuo e também esta programação de pensamento. Como o Luís Castro Henriques disse, eu acho que uma das coisas que nós podemos levar à Expo e mostrar do nosso país na Expo é aquilo que é o talento português. Primeiro porque eu acho que em certa medida já é uma marca que se associa a Portugal e, portanto, nós podemos escalar isso e podemos mostrar que, efetivamente, o talento português e aquilo que se faz de melhor, a qualidade daquilo que se faz, a criatividade daquilo que se faz, é algo que, de facto, está impresso em tudo aquilo que nós fazemos. E, portanto, desse ponto de vista, o talento é algo que nós queremos mostrar em várias dimensões diferentes, desde a ciência, à arte, à cultura, ao negócio. Como eu vos disse há bocado, no dia 24 de outubro vamos ter a atuação da Luísa Amaro e também dos Pauliteiros e vai ser precisamente o mote deste evento é a inauguração desta peça do Bordal 2, uma peça de arte urbana que está localizada em frente ao nosso pavilhão. É uma peça feita com plásticos reciclados, portanto, nós estamos na zona da Expo da sustentabilidade, portanto, está completamente coerente com aquilo que é a nossa participação. É uma peça que visa celebrar o 5º centenário da viagem da circunnavegação, em parceria com os nossos
queridos amigos da estrutura de missão, que têm trabalhado connosco e nós com eles para conseguir que isto se realize e que se realize um evento que marque, de facto, esta viagem de há 500 anos atrás e, portanto, é a primeira, digamos assim, mostra de talento clara, fora o pavilhão, que está lá desde o início, que é a face mais visível do talento português. Isto é 24 de outubro, como eu vos estava a dizer. Talento português também, jovem talento português também, naquilo que é a identidade gráfica, portanto, foi opção esta identidade gráfica ser tentativamente desenhada por alunos do ensino superior, fez-se um concurso, houve candidatos e, de facto, percebemos o talento que existe e que existe o talento ainda com o potencial de desenvolvimento de estudantes que estão a acabar o ensino superior. Portanto, a vencedora foi Juliana Santos, uma aluna da Universidade de Aveiro, que desenhou toda a identidade gráfica, que criou, que concebeu toda a identidade gráfica, ligada à Rosa dos Ventos portuguesa, mas muito ligada também às cores e àquilo que é a simbologia gráfica da Expo. A ideia do mundo num país está claramente nesta identidade e, portanto, mais uma vez, talento português e aqui talento ainda muito verde, portanto, para crescer e para dar ainda muitos frutos, com certeza. Dentro do talento português, não podemos deixar de falar das parcerias. Eu não estou a trocar os slides, acho eu. Estou? Pronto. A Sónia está-me a ajudar ali atrás. Dentro do talento português, dizia eu não posso deixar de falar das parcerias. Já fui falando, já fui referindo algumas parcerias como presente, com câmaras municipais, com a Anivec, mas queríamos ressaltar aqui precisamente estas parcerias que nos ajudam a fazer esta mostra daquilo que nós temos de melhor. Os uniformes, temos que agradecer mais uma vez ao amigo César Araújo por aquilo que generosamente nos ofereceu, foi uma ideia dele, foi uma oferta de empresas, designer, e desde os tecidos à concepção, ao desenho, aos sapatos, aos botões, tudo é português. E, portanto, e vocês não só nas máscaras têm a oportunidade de ver o chamar do azulejo, das cores típicas do azulejo português para estas fardas, para estes uniformes, vão ter a oportunidade de ver, vamos ter depois 2 hospedeiros a servirem também com uma t-shirt que faz parte e com um avental que faz parte das nossas fardas. Não vai haver dúvida nenhuma quando olharem para alguém vestido que aquilo é português e que é do pavilhão de Portugal, portanto vai ser claramente distintivo, estão muito giras e portanto é aqui uma parceria que mais uma vez promove o talento português, o que se faz de melhor em Portugal. Publicações, parceria com a Livraria Lelo e também com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, para traduzir para a árabe livros icónicos portugueses, livros ligados à nossa história, à nossa tradição e que são aqueles livros que são marca do que é a cultura de Portugal. Os Lusíadas, a mensagem, isto com a Livraria Lelo e também o novo Atlas da Língua Portuguesa com o Instituto Camões e a Imprensa Nacional Casa da Moeda. São livros que estarão disponíveis lá, no Dubai, e, portanto, é uma parceria absolutamente bem, com a Livraria Lelo, da minha terra, que eu não posso deixar de falar, que é todos conhecem, e também, claramente, o Instituto Camões, que aqui nos ajudou com a tradução, e a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Por último, uma parceria muito interessante, que vocês vão ver nos correios daqui a uns tempos. Vai-se fazer um postal comemorativo da nossa participação na Expo, uma oferta também do CTT, vai estar disponível nos postos de correio espalhados por este país e também, obviamente, no Dubai, e portanto, é uma forma de ficar a celebração e de trazer também um bocadinho para Portugal a celebração deste evento e da nossa presença no Dubai. E falando em talento português, vamos entrar na Concept Store. Não está a mudar, Sónia. Está. Entrar na Concept Store, onde o talento é muito, não é, João? E passo a palavra ao meu colega de Conselho de Administração, que é responsável por este projeto. Muito bom dia a todos, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado,
caro Presidente da ICEP e Comissário-Geral, minha colega da Administração, Vice-Comissária, Dear Ambassador, senhores representantes do MNE, Conselho Consultivo, parceiros, todos os convidados, last but not least, queridos colegas da ICEP, muito bom dia. Eu então vou começar por, se calhar, apresentar aqui o projeto da Concept Store, que vai ter a sua estreia e o seu piloto aqui no pavilhão de Portugal, na Expo Dubai, mas é um projeto que vai para além, digamos, desta exposição. E primeiro começa a apresentar o conceito, o ADN deste projeto, desta montra, desta loja, e depois que objetivos é que queremos atingir com este projeto, qual é o seu propósito, e depois, em particular, o que será a expressão desta loja aqui no pavilhão de Portugal. Então, a ideia é criar uma embaixada de produtos e marcas portuguesas, que possa estar em mercados estratégicos e em eventos internacionais. E esta embaixada queremos que seja tanto promocional, de promoção da oferta, mas queremos também seja transacional, que aí se possa comprar, que os consumidores finais possam adquirir estes produtos e estas marcas portuguesas. E, no fundo, tem estes dois objetivos, que é promover produtos e marcas portuguesas junto de clientes mais business, B2B, importadores, distribuidores, agentes, mas também junto do cliente final. E queremos que seja a possibilidade de muitos que visitam Portugal fazerem compras recorrentes, não só comprar uma vez quando passam na loja do pavilhão de Portugal ou quando vêm a Portugal, mas que depois possam ter canais em que possam continuar a consumir e continuar a comprar. E que permita mais, digamos, agentes ter contacto com produtos e com marcas portuguesas para potenciar as nossas marcas e depois ter o efeito, digamos, sinérgico de promover a marca Portugal. E que quem contacte com estas lojas e com estes produtos perceba todo o valor que está por trás da oferta portuguesa. E só dar-vos uma nota muito breve de como é que chegámos então à criação deste projeto. Não foi da cabeça de 2 ou 3 técnicos ou consultores, mas não, é o resultado de um profundo processo de investigação, de research, de trabalho no terreno, em que ouvimos mais de 5.000 pessoas, key opinion leaders, jornalistas, empresários, artistas, mundo académico, cientistas, foi uma série de expatriados, turistas, cidadãos estrangeiros, ou seja, ouvimos muita gente, mais de 5.000 pessoas, como disse, em workshops, entrevistas, seminários, questionários, e também fizemos benchmark de outras lojas país que entendemos que são bons casos para nos inspirar. E de modo que o que vos vou aqui apresentar, e este conceito, nasce deste trabalho de investigação que foi muito aprofundado. E depois havia que chegar então ao ADN desta loja, ou desta embaixada de produtos, não é? E depois houve que sintetizar, agregar tudo, toda a informação, e chegámos a este posicionamento, que o meu Presidente já falou, de Crafted Sophistication. Isto é o ADN desta PT Concept Store. E basicamente combina de forma harmoniosa estas duas dimensões. Crafted, toda a nossa história, todo o nosso património, a cultura, a artesania, o saber fazer, a tradição, a excelência, a autenticidade, mas também com o sophistication, com a parte de modernidade, que tem por trás os valores e, digamos, o valor da inovação, do design, da tecnologia, e é nesta combinação harmoniosa e que pretende demonstrar, digamos, isto que é o ADN, também um bocadinho de Portugal, este hidden secret que é Portugal e que é a nossa oferta para muitos parceiros e clientes internacionais. E depois houve que criar a marca da própria PT Concept Store. E aqui temos uma série de aplicações da marca, seja na fachada da loja, seja em sacos, seja em cartões, e que espero que concordem que está muito bonita, muito elegante, e que espero que também gostem. Mas estes espaços não são só espaços de promoção e de venda, o que já é muito. Nós queremos que sejam espaços experienciais para ir ao coração
dos agentes de negócios que aqui venham, dos consumidores finais, que aqui possam um bocadinho ter toda uma experiência que vai para além do produto. Ou seja, este produto, o que é que tem por trás? Que materiais é que tem por trás? Como é que foi feito? Quem é o produtor? Conhecer o produtor, conhecer a região que está por trás dele, conhecer o setor. No fundo, é dar a conhecer um bocado de Portugal quando se vai a estes espaços. E depois permitir que haja a tal compra recorrente, que haja a fidelização e que estes consumidores e que estes agentes depois possam fazer o word of mouth de divulgar, digamos, esta oferta a outros e a mais pessoas. Em termos práticos, a oferta destas lojas, destas embaixadas, vai ter, digamos, um bocadinho como nos museus, uma área mais permanente e uma área de exposição de produtos e de venda mais temporária, dinâmica. Na área permanente, basicamente, vai haver 3 categorias de produtos, digamos assim. A área Mi, todas as coisas que têm a ver com a pessoa, desde a moda, desde a cosmética, a beleza, a joalharia, todo um conjunto de artigos. E depois também tudo o que está ligado à fileira casa, não é? Desde a parte da cristalaria, a cutelaria, a cerâmica, os textéis lar, bem, e por aí fora, a iluminação, uma série de produtos. E depois também do agroalimentar, lá está, os produtos que possam ser transportados, embalados, não para consumir na loja, mas para levar e depois, naturalmente, consumir em casa. Na outra parte dinâmica, que vai rodando, a ideia aí é basicamente podermos fazer ações temáticas de promoção, ou de setores, ou de regiões, e também ser uma montra para novos talentos, e mais uma vez o talento, não é? Uma montra para novos criadores, para novos designers, para novos produtores, para nova oferta que também merece ser mostrada e ter aqui um palco para se mostrar ao mundo. E no fundo, na prática, a PT Concept Store quer ser e vai ser uma rede de espaços físicos, mas também, e eu ainda não tinha dito isto explicitamente, mas também de lojas online. Vai haver lojas online e hoje sabemos que o offline físico e o online digital têm que conviver para ter uma oferta integrada e complementar. As fotografias que estão ali a ver já são fotografias reais da loja do pavilhão de Portugal na Expo 2020 Dubai e também aquela fotografia é a fotografia da loja online que vai funcionar em mobile e, digamos assim, na internet. E também, como já foi dito, então, na loja em particular do pavilhão de Portugal, vamos ter mais de 40 empresas presentes, repartidas por estas 3 áreas. Não estão aqui todas as empresas, isto é meramente exemplificativo, naturalmente. E depois também vamos ter mais de 170 produtos distintivos nestas 3 categorias, que foram alvo também do apoio de uma curadoria independente, presidida pela doutora Bárbara Coutinho, que é a diretora do MUD em Lisboa, e que também muito agradeço. Está aqui a Cristina em sua representação. A Bárbara já chegou hoje, esta manhã, ao Dubai, e a importância de ter a curadoria foi muito importante para assegurar que nós temos, de facto, uma oferta que está totalmente alinhada com o conceito e com o ADN desta loja. Breves notas finais, só para terminar, para dizer que agradecer, naturalmente, a todos os parceiros que nos ajudaram a montar este projeto, a todas as empresas, todos os produtores que vão estar aqui associados. Uma segunda nota para convidar todos e dizer que contamos com todos para serem embaixadores desta loja que é Portugal. E nota final, só para dar conta que, de facto, esta Concept Store ainda tem muito trabalho pela frente. Este é um primeiro piloto, mas que deixamos aqui o nosso compromisso na ICEP, que vamos continuar a trabalhar arduamente, com muita motivação, para que este projeto seja um sucesso. É um projeto emblemático e vai ser um sucesso se conseguir promover produtos e marcas portuguesas, se conseguir, a partir destes produtos, ajudar a mudar a percepção daquilo que é o Made in and Created in Portugal, que haja uma externalidade positiva depois para toda a oferta portuguesa e que haja uma mudança de percepção daquilo que é a oferta nacional, que se descubra este hidden secret que é a oferta portuguesa e, por último, que se atinja o objetivo maior, que é com isto elevar e potenciar a marca Portugal. Muito obrigado.
ficamos com uma ideia muito clara do que Portugal vai apresentar no Dubai e estamos todos confiantes de que a presença do nosso país será um sucesso. Para fazer o encerramento desta sessão, vai usar da palavra Sua Excelência o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Muito bom dia a todos, todo o protocolo observado e já devidamente detalhado por todos os oradores que me antecederam. Eu queria, da minha parte, encerrar esta secção das intervenções, chamando a atenção para 4 pontos fundamentais. O primeiro é este: a participação na Expo Dubai significa o regresso de Portugal uma lógica de participação sistemática nas exposições internacionais. Por razões conhecidas, tivemos que ter uma interrupção e não participar na exposição em Milão. Agora regressamos a esta lógica de participação sistemática nas exposições internacionais. Aliás, já comunicamos ao Japão que participaremos também na próxima exposição a realizar-se em Osaka. Fazemo-lo porque é muito importante que nós aproveitemos estas 2 circunstâncias. A primeira circunstância, que está inscrita no próprio conceito de exposição internacional, de exposição mundial, que é, ao fim e ao cabo, uma exibição muito concentrada no tempo e nos conteúdos dos países, uma visualização dos países uns em relação aos outros num espaço determinado e num tempo determinado. E a segunda circunstância, de constituir uma ocasião para que todos nós pensemos um pouco e progredamos também na ação relativa a grandes temas comuns. No caso da Expo Dubai, estarão em causa temas tão importantes como a sustentabilidade, a mobilidade ou a conectividade. Portugal tem muito a dizer sobre esses temas e, portanto, participa na Expo. O segundo ponto que queria fazer é este: como é que nós participamos, o conceito que orienta a nossa participação. Portugal, um mundo num país, procura não apenas valorizar uma continuidade histórica, sempre fomos um país aberto, cosmopolita à sua maneira, cuja cultura, cuja fábrica, cujo tecido social e cujo protagonismo internacional resulta de várias descobertas, vários encontros, várias miscigenações, mas também assinalar aquilo que é o nosso presente como uma sociedade aberta, uma sociedade multicultural, um país que atrai e gosta de atrair o investimento estrangeiro, um país que tem aumentado sistematicamente a abertura ao exterior da sua economia, um país que cultiva a relação equilibrada com virtualmente todos os países e regiões do mundo, e também o nosso futuro, o nosso projeto, as prioridades da nossa política externa, designadamente o facto de, sendo um país europeu, claramente integrado na União Europeia, e sendo um país do Atlântico Norte, caracterizamos-nos também por ter pontes históricas contemporâneas e projetos em comum com a América Latina, com toda a África, com as várias Ásias e, portanto, sermos um país que consegue fazer esta ponte entre a nossa própria integração geopolítica e geoestratégica e a nossa vocação para valorizar o multilateralismo, a internacionalização e a relação com todos. O conceito de um mundo num país procura dar esta orientação geral à nossa participação na Expo e procura dar coerência a essa participação, integrando-a claramente na nossa política externa e, em particular, nos nossos programas de internacionalização. Desse ponto de vista, gostaria de chamar a atenção para vários momentos-chave do nosso esforço de internacionalização que ocorrerão no fim deste ano civil e durante o próximo ano civil, e de que a Expo Dubai é apenas um caso, embora um caso particularmente importante e expressivo.
Assim, nós seremos em 2022 o país tema, o país convidado na grande exposição industrial, económica e empresarial, a Hannover Messe, ao mesmo tempo que seremos o país tema na Grande Feira do Livro de Leipzig, seremos o país convidado na Bienal do Livro de São Paulo, teremos com a França um programa cultural ao longo de todo o ano, a chamada Temporada Cultural Cruzada, associar-nos-emos às comemorações dos 200 anos do Brasil e iremos em crescendo até ao próximo dia 27 de junho, no sentido de mostrar, impor, influenciar a formação de uma verdadeira agenda global para os oceanos, sendo nós co-organizadores com o Quênia da segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, a realizar em Lisboa, como disse, a partir do próximo dia 27 de junho. E se estou a dizer isto tudo, é para fazer um convite e um desafio a que todos aqueles pessoas, instituições, associações que participam connosco neste esforço em relação à Expo Dubai, participem também nesses outros esforços, vejam também estas outras ações-chave do nosso programa de internacionalização como oportunidades para se darem a conhecer, oportunidades para se promoverem, oportunidades para se internacionalizarem. E esse é o meu segundo ponto. O meu terceiro ponto diz respeito ao como disto, como é que nós fazemos isto. A aposta aqui foi mobilizar os nossos recursos. Nós queremos nos dar a conhecer em várias dimensões e planos e para isso mobilizamos os nossos recursos. Como já foi abundantemente mostrado, o pavilhão é concebido e realizado por arquitetos e empresas de engenharia portuguesas, valoriza os nossos traços identitários, faz valer recursos, marcas, identidades que são associadas e bem a Portugal e procura fazer uma mostra sistemática daquilo que de melhor temos, aquilo que resulta da nossa inserção, da nossa abertura e do nosso talento. E daí um quarto e último ponto, que é, talvez como nunca antes, a participação nesta Expo quer cruzar três dimensões essenciais. A dimensão cultural, naturalmente, valorizando a nossa língua, a nossa cultura, as culturas que se exprimem na nossa língua, a nossa música, a nossa gastronomia, as nossas tradições, o nosso património, isso é muito importante, mas queremos e vamos também valorizar muitíssimo a dimensão propriamente económica, a dimensão relativa à nossa capacidade de produzir bens e serviços, à capacidade das nossas empresas, à capacidade dos nossos profissionais e dos nossos trabalhadores. E estas dimensões cultural e económica cruzam-se, por sua vez, com uma dimensão político-diplomática. Nós sabemos que vamos participar na primeira exposição mundial que se realiza no Médio Oriente. Nós sabemos que essa é uma área de penetração para a nossa diplomacia, quer a diplomacia em geral, quer em particular para a diplomacia pública, a diplomacia cultural e a diplomacia económica e, portanto, a nossa participação na Expo Dubai insere-se nessa política assumida de abertura, de internacionalização, de cosmopolitismo. E a combinação destas três dimensões, a cultural, a económica e a político-diplomática, não só é o que explica que estejam Ministérios dos Estrangeiros na coordenação deste esforço, como também aquela combinação que dá um maior potencial, a maior força à nossa participação. Fazer a Expo Dubai não é, portanto, apenas organizar um pavilhão, realizar atividades de recreio de cultura, chamar a atenção dos visitantes para
de que Portugal é um país que vale a pena conhecer, vale a pena visitar, em que vale a pena investir e em que vale a pena comerciar. É isto tudo, mas é isto tudo dentro de um plano global de estarmos presentes quando o mundo discute os seus problemas e as suas oportunidades, de estarmos presentes da nossa maneira, da maneira aberta, da maneira cosmopolita, da maneira de um país que, por sua vez, em si mesmo, representa a diversidade do mundo, que também nos caracteriza. Muito obrigado. Muito bom dia, Ricardo Cruz, da RTP. Eu penso que é uma questão simples, mas que me deixou curioso. Aquele vídeo que vimos do pavilhão a ser construído, foi construído em quanto tempo? Muito bom dia. Tudo que sejam aqui obras e infraestruturas, não sei se vou ter aqui a cábula da Casais, mas eu diria que foi construído em um bocadinho mais de 2 anos, 1 ano e 18 meses. Mas de qualquer forma tivemos 6 meses de impacto direto da pandemia, porque era isso que eu me recordava de facto destes 6 meses adicionais. Portanto, o pavilhão estava pronto até bastante antes do prazo previsto, mas com a pandemia teve 6 meses de atraso. Certo. Aliás, isso que o Sr. Sá está a dizer, e muito bem, porque ele foi de facto o primeiro país a ter toda a certificação e o pavilhão pronto dentro daquele distrito. Muito obrigado. Obrigada. Olá, Alexandra Luís da Lusa. Gostava de saber qual é a vossa expectativa relativamente à participação de Portugal na Expo Dubai. Nossa expectativa é que essa participação seja um êxito. O êxito mede-se pelo número de visitantes que suscite, pelo aumento na visibilidade do país e no crescimento da marca associada a Portugal, do teste bem-sucedido das inovações que estamos a experimentar na Expo Dubai, ou em relação às quais estamos a usar a Expo Dubai como uma primeira experiência em ação, como a Portugal Concept Store, e também no aumento da nossa capacidade de influência e de interação com toda a grande região do Médio Oriente. E, portanto, esperamos que em todas estas vertentes a participação portuguesa na Expo Dubai seja um êxito. Muito obrigado pela vossa presença. Em nome de Sua Excelência, o Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, damos por encerrada esta sessão.